Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor, presença que nos basta. A graça de Deus é o que nos basta. Agrade a Deus. Busque agradar ao Senhor. Andar nos caminhos do Senhor. Nós não somos perfeitos, somos falhos, mas existe uma necessidade de um esforço em nós, em andarmos nos caminhos do Senhor. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 14 de agosto de 2025, o nosso Deus nos trouxe o pão diário. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, onde, dando continuidade à exortação à santidade, hoje nós vamos falar de o segundo tema. A Bíblia vai nos dizer assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando o Senhor chega para nós e diz irai-vos, irai-vos. Deus, Ele conhece perfeitamente a natureza humana. Ele nos conhece. Jesus, Ele vai dizer: eu bem conheço a natureza humana. Até porque Ele veio como homem aqui na terra para ter os mesmos sentimentos, para ser tentado, sofrer tentações, sofrer provações, sofrimentos. Então Jesus, Ele conhece bem quem nós somos. E ao conhecer, Ele sabe que nós vamos irar facilmente. E essa ira não é a ira somente em si. Não é essa ira de você ficar nervoso, sabe? Raivoso, não. Quando o Senhor chega para nós e diz irai-vos, é no sentido de uma ira de qualquer sentimento de carne, de qualquer sentimento carnal. A cobiça é um sentimento da carne. A própria ira é um sentimento da carne. São vários os sentimentos. O orgulho é um sentimento da carne. Mas quando o Senhor diz irai-vos e não pequeis, Ele quer dizer para nós que facilmente a nossa carne ela pode ter sentimentos propícios da carne, os quais nós não deveríamos ter, mas temos porque o pecado habita na carne. Mas ao mesmo tempo Ele diz não pequeis, ou seja, Deus, Ele quer nos dizer que nós não podemos deixar com que estes sentimentos se manifestem. É a própria manifestação da carne. Eu não posso deixar que a inveja me domine e cause danos às pessoas às quais eu estou invejando e a mim mesmo. Eu tenho que dominar esse sentimento. Eu não posso deixar com que a minha raiva me domine e crie ações, gere ações ou reações que me façam pecar. Eu não posso deixar com que o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência gere, manifeste por meio de ações, causando o próprio pecado. Existe uma necessidade em nós que se chama temperança, domínio próprio. E esse domínio vem com a presença do Espírito Santo de Deus. E o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele ainda dá uma segunda chance. Ele diz: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Às vezes, mesmo assim, você não se domina e peca. Você não domina essa inveja e deixa ela provocar em você uma ação pecaminosa. Você não domina essa raiva e quando você vê, você já falou coisas que não deveriam ter sido faladas. Você amaldiçoa alguma vida ou você reage no braço. Às vezes você deixa e não domina essa ira, não domina esse furor, não domina essa inveja, não domina essa prepotência, não domina essa má intenção, não domina esse sentimento pecaminoso e gera a ação que te provocou pecar. Aí o Senhor chega para você e diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O Senhor te dá a chance até o final do dia para você se arrepender. Arrependa-se. Mude. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, não. Busque a presença do Espírito Santo e se arrependa do seu erro. Se você provocou esse erro em alguém, peça perdão. Não deixe o tempo passar. Quando nós deixamos o tempo passar sem se arrepender, vai criando raízes esse pecado. E daqui a pouco vira uma iniquidade. A iniquidade é um pecado enraizado. É um pecado que já mais difícil de se libertar, porque parece que está enraizado. Por mais que eu não queira, já virou o automático. Nós precisamos nos libertar desse pecado. E como? Se arrependendo. O primeiro passo para nos libertar do pecado é se arrependendo. E olha, quando o Senhor chega para você e diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã. E se você antes de dormir se arrepender, as misericórdias alcançam somente a vida do arrependido. Mas se você dormir sem se arrepender, será que as misericórdias vão se renovar sobre a sua vida no outro dia, pela manhã? Nós precisamos nos arrepender e não deixar com que essa ira, com que esses sentimentos carnais se manifestem em ações, em reações, mas nos dominar na presença do Espírito Santo de Deus. Diga para Deus se você tem pecado por meio das suas ações e reações carnais. Diga para Deus: Senhor, Pai, me perdoa, eu me arrependo, arranca de mim, Senhor. Meu Deus, conserta a minha vida, me trata, me transforma. Mas não deixa essa ira te dominar. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo e não pela nossa carne. Afaste-se de tudo aquilo que conduz a sua carne a pecar, que são as coisas deste mundo e o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Feche as brechas. Em terra onde se é tentado, não coloque o pé nela. Se você sabe que aquela pessoa vai te provocar, evite o contato. Se você sabe que aquela pessoa te agride, evite. Se você sabe que naquele lugar você facilmente é ferido, evite pisar naquele lugar. Nós precisamos ter ações, reações que não nos deixam pecarmos. Nós precisamos sermos ativos no Espírito Santo de Deus. Portanto, busque a presença do Espírito. Ireis, pode até irar, mas não peques. Domina essa ira, domina a sua carne. E se porventura ainda não conseguir, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Se arrependa o mais breve, o mais rápido, até o final do dia.
Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Ah, Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Deus, sê com essa vida que me ouve, sê com o ouvinte do pão diário, fortalecendo, Deus. Deus, não deixe ele pecar. Deus, o Senhor nos conhece, sabe que nós podemos irar, mas não nos deixe pecar, Senhor. Nos livre de toda tentação e nos livre de todo mal. Sê conosco, Pai, nos guardando, nos conduzindo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.